Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando no nosso dia favorito da semana, quarta-feira, dia de Arquitetando Memórias. E é claro que assim, como a gente precisa de um tempo super extenso para contar sobre todos os detalhes e as maravilhosidades da França, hoje o nosso programa inteiro vai ser sobre isso. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, ainda mais por nosso convidado super especial, Luiz Fernando Holden. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado. Adorei, né? Hoje o Thales não conseguiu vir, né? Que é o parceiro dessa viagem total. Sim, exatamente. Mas o Luiz aqui vai estar representar 100%. Diz ele que sabe mais que ele, o Luiz. Espero que represente bem. Não, e assim, vocês já viram, faz acho que umas 3 semanas que eles vieram, contaram já o início da viagem, mas como foi tanta coisa e a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, que eles voltaram. Com certeza. Então vamos situar um pouquinho novamente o porquê da viagem, por que vocês escolheram realmente pegar o carro e conhecer a França. Tá bem. Bom, nós temos algum tempo a gente tem feito isso de não ir só na capital de um país, né? E dizer que conheceu o país. A gente sempre acha que isso não é o suficiente para conhecer efetivamente o país. Então, nós já há algum tempo nós temos feito isso de percorrer o país, né? Conhecer várias cidades, conhecer várias regiões do país, para tentar ter uma visão mais completa possível de como é que é cada país. Nós já fizemos isso com Portugal, já fizemos isso com a Espanha e agora esse ano nós fizemos na França. Coisa boa. Viajamos por 14 cidades da França. E aí também não é uma viagem que leva poucos dias, tem que ser mais estendida. Foi mais de 20 tem que dias. ser planejado. Foi quanto tempo, Luiz? Foram 20 dias. 20 dias, nós aproveitamos a virada do ano, passamos o Réveillon em Paris e aí logo no dia 1º saímos para viajar e conhecer o resto da França. É um sabor diferenciado, né? Porque tu domina a viagem, vocês não fazem uma viagem com um guia turístico, né? Vocês dominam, vocês alugam um carro e começam a fazer todo esse desbravamento, né? Montam um roteiro, de fato. Sim, na realidade o roteiro é montado previamente, a gente sai daqui com tudo já programado, todos os hotéis já reservados, o carro reservado, né? Mas sempre tem um imprevisto e tal. Sim. E neste caso nós tivemos um imprevisto, aliás, bem sério, que foi o fato de que a nossa conexão em Roma, nós fomos por Roma, São Paulo, Roma, Paris, e a nossa conexão em Roma foi muito curta e nós perdemos o avião para Paris. E só conseguimos sair de Roma no final da tarde do dia 30, era um dia todo mundo viajando. Sim, claro. Não tinha quase voo. Total. E chegamos em Paris no início da noite. E aí o resultado é que a nossa reserva do carro caiu a reserva. Tivemos que reservar outro carro. Né? E aí ficamos nessa história aí quase até umas 10 horas da noite. E aí, como é que faz para se comunicar com a pessoa e explicar, gente, não foi culpa nossa, né? Nós estamos tentando explicar isso até hoje. Até hoje. Mas, na realidade, foi muito mais complicado, porque a gente estava falando na França, estava falando francês, a gente tentava falar inglês com as pessoas, eles não entendiam muito. Os nossos atendentes eram indianos. Meu Deus. Então tinha várias culturas, um francês também muito ruim. Então foi bem complicado a gente resolver isso, até que finalmente resolvemos falando e gesticulando. Gesticulando, né? Não dá para abandonar isso. Exatamente, eu ia dizer que nessas horas é importante saber se comunicar com as mãos também. Né? Eu já tenho, por experiência de viagem, eu já cheguei a uma conclusão. Todo mundo fica preocupado em querer falar a língua do país.
Eu acho que o que importa é a gente se comunicar. E a gente se comunica de diversas maneiras, claro. né? Um pouco em inglês, um pouco em francês, um pouco em espanhol. Um pouco mostrando no Um mapa. pouco gesticulando. É justo, acho que A gente se comunica, a gente acaba se maneira. comunicando, isso que é o mais importante. É isso aí. E dessas 14 cidades que vocês conheceram durante esses 20 dias, como é que vocês selecionaram? Como é que foi essa curadoria? Olha, queremos conhecer tal cidade. Bom, Vamos começar por uma ponta E terminar na outra. Nós fizemos, a ideia era conhecer a França toda, né? Então a gente fez um círculo na França, né? Começamos em Paris, viajamos, fizemos a volta na França por todas as regiões. Nós não fomos na parte mais central da França, a Provence, por exemplo, a gente não foi, mas na periferia, digamos assim, da França, toda ela nós fomos. E a ideia era fazer isso para conhecer o mais possível, a maior quantidade possível de regiões francesas, mas também conhecer alguns lugares que nós particularmente tínhamos interesse. Claro. Então, assim, Mont Saint-Michel era um ponto há muito tempo desejado de conhecer. Bordeaux era outra cidade que a gente queria conhecer. Estrasburgo foi outra cidade que a gente queria conhecer. Então, essas cidades foram mesmo que determinaram o roteiro. Sim, né? o caminho, qual seguir também, né? E aí, então, e algumas cidades que entraram no circuito, entraram porque a gente estava passando E era vamos parar próximo pra conhecer, e vamos parar e Interessante. conhecer. Eu conhecia algumas coisas dessas cidades, sabia da importância delas do ponto de vista arquitetônico. Então nós acabamos fazendo alguns desvios e foram muito interessantes. Ricos. Valeu Isso muito que é a pena. bacana ressaltar, né? Porque é uma viagem de 2 arquitetos, Sim. né, gente? Com esse olhar bem com apurado, esse olhar né? muito aguçado. Então, com certeza, muita coisa chamou atenção aí. Sim, isso valeu muito a pena. E algumas surpresas, inclusive, né? Porque a gente, de repente, não sabia, a gente não sabe toda a história da arquitetura, né? Mas algumas coisas a gente chegava no lugar, nossa, é aqui? Ah, que legal. E aí a gente foi visitar. Muito bem. Bacana. E a gente tem várias fotos para mostrar para vocês, então vamos começar. E o Luiz Fernando vai contando aqui para nós. Isso aí é em Bordeaux, né? É uma das portas. Bordeaux é uma cidade muito interessante, ela tem um centro histórico, né? Que a entrada do centro histórico é por essas portas, são as antigas portas da cidade, né? E é uma arquitetura muito típica da região, né? E era um dia, choveu muito nesse dia aí, mas é uma cidade maravilhosa, uma cidade grande, né? E tem esse centro histórico muito bem preservado, né? E fora do que seria as muralhas, né, da cidade, então se desenvolve a cidade mais moderna. Uma cidade rica, né? Ela tem aí a outra porta da cidade. É uma cidade, vejam que a muralha não existe mais, né? Eles só mantiveram a porta mesmo, o prédio que era a porta da cidade, né? E é uma cidade rica, baseada muito no vinho, né? Todo mundo sabe, né? sim. E muito, muito interessante, muito surpreendente a cidade. Que legal. Aí é a Catedral de Bordeaux, né? Bem no centro histórico, lá ao fundo é o Hotel de Ville, o Paço Municipal. Né? Lá aí tem uns cafés ótimos aí, um lugar muito legal. Fazia muito frio. Pois é. Muito dá pra frio, sentir. nós pegamos muito frio no interior da França, né? Mas é belíssima a cidade. Aí é o Hotel de Ville, de Bordeaux, né? Na realidade, muita gente, eu até tive um amigo meu que quando viu que era o Hotel de Ville, ele disse que nunca tinha ficado naquele hotel, não conhecia aquele hotel. Na realidade, o Hotel de Ville é o nome que os franceses dão para o Paço Municipal, né? sim. É a prefeitura da cidade. Sim. Alguns bem lugares grande, eles né? dizem... Bom, isso aí é no interior de um espaço que é uma construção muito moderna, que deve aparecer logo adiante, que é a Casa do Vinho, chama, né? É uma exposição magnífica e vocês sabem que nós trabalhamos muito com museologia e museografia, né? Então isso nos chamou muita atenção porque isso aqui é uma mesa, né? E vocês veem lá que tem 2 pessoas lá, um vídeo, né? Com essas pessoas projetadas ali.
E cada mesa, essas duas pessoas ficam conversando entre elas como se elas estivessem na mesa. Entendi. E elas estão falando de um tema específico, cada uma. Esses aí estão falando dos tipos de vinho Legal. da região. Tem uma outra que é com duas mulheres falando dos tipos de copos, de taças para tomar os vinhos. Que legal. Interessante. É Passando muito esse legal. conteúdo de uma maneira interação. diferente, com tecnologia. Exatamente. Né? Exatamente. E é como se tivesse uma conversa na mesa. Claro. Sim. Né? Não, Muito e interessante. o pessoal que vai visitando. Esse aí é o prédio, né, que é a Casa do Vinho, né, um prédio muito moderno, é dos anos, desse 2015, 16, por Bem aí. recente. Ele é bem recente a O construção. formato dele é bem interessante também. É muito bonito. Aí é outro, as Olha duas só que mulheres legal. conversando, em outra mesa. Né? Que legal. Isso prende a atenção, né? Quem está Isso. fazendo a Com visita. certeza. É prende a atenção. uma exposição muito interativa, né? Porque tu pode sentar na mesa. Sim. Tu senta numa das cadeiras ali da mesa e fica participando da conversa, fica ouvindo a conversa. Inusitado seria se uma dessas imagens falasse contigo. E aí, o que você Aí está sim, achando? né? Aí sim, aí Aí seria... a experiência fica Saía completa. perfeito. Perfeito, né, Luiz? Muito legal. Aí é outro aspecto da exposição, é os cheiros, né, que levam à fabricação do vinho, né, das coisas que... A gente sempre fala, quando o sommelier, né, sempre fala que o vinho tem um aroma. Os aromas. Né? Então aí eles mostram os aromas que o vinho pode ter. E é interessante porque ele é interativo, a gente sente mesmo o cheiro. Já que se por exemplo, é carvalho, eles botam lá um carvalho e aí tu vai ali sentir Tu o vai cheiro. identificando. Para começar a identificar os cheiros Claro. que falam que tem Pra no... diferenciar depois, né? Isso. Sou apaixonada por esses interessante. aromas. A exposição é magnífica, assim. E isso tudo foi em Bordeaux. Tudo em Bordeaux. Tudo Bordeaux. Tu vê que dois lados diferentes da mesma cidade, né? Um lado Sim, histórico, sim. né? Muito interessante, muito bem preservado, e esse lado mais moderno, que é Que leva a tecnologia junto. alta tecnologia. E a exposição é muito legal. Nós aprendemos muito com essa exposição aí, muitos macetes, né, Sim. da exposição. Muito bem. Gente, eu vou aproveitar e vou chamar um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar descobrindo mais sobre a França. Então segura aí que a gente volta já já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, inclusive lá no Facebook, onde ficam salvos todos os nossos programas anteriores. Tem temporada de verão, tem temporada de carnaval, tem muito assunto bacana e interessante sobre arquitetura e design, que eu e a Jaque, a gente está aqui todos os dias ao vivo para vocês, com umas pautas super bacanas, né, Jaque? Com certeza, adoro. E hoje, quarta-feira, a Arquitetando Memórias, estamos conhecendo muito sobre a França, várias cidades que o Luiz Fernando, junto com o Thales, percorreram por lá agora no início do ano. E já vou pedir para o pessoal soltando as próximas fotos, porque tem muito ainda para a gente conhecer. Então, Conte Luiz, pra nós. Isso aí é Carcassonne. Né? Carcassonne era um dos lugares que a gente queria conhecer. Por quê? Aí contar um pouco da história da restauração. Né? No século XIX, tinha um arquiteto que foi muito importante e desenvolveu toda uma teoria de restauro, né? E que influenciou muito vários países europeus. E essa teoria constava em reconstituir as ruínas, as antigas ruínas, ou seja, reconstruir antigas ruínas. Né? Isso hoje é uma coisa impensável. Né? Mas existiu isso na França e Carcassonne foi um dos lugares em que ele fez a intervenção. Sim. E eu mostrava sempre esse exemplo nas minhas aulas, né? Mas eu agora fui lá. A emoção muda daí na Exatamente, eu queria ver como é que era isso, né? Como é que é estar lá dentro. Aí é o interior da vila de Carcassonne, da vila histórica dela. Aí a igreja de Carcassonne é uma igreja original, gótica, né? Sempre tem aquelas rosáceas maravilhosas, Isso, né, Luiz? Exato, nós vamos ver outros exemplos também. E aí as muralhas de Carcassonne são muito interessantes, porque aí não dá para a gente perceber muito, mas na parte de cima, tanto da parte construída lá como das muralhas, a gente pode ver que existe uma certa diferença
na alvenaria de pedras ali. Sim. Né? E isso é a parte da intervenção. Claro que essa intervenção foi feita no século XIX, já tem muito tempo, né? Já está incorporada à história, né? Mas ainda é perceptível a diferença, né? Inclusive a diferença de técnica construtiva. Sim. E hoje uma das coisas que a gente não admite fazer, né? Porque, por exemplo, aquelas coberturas das torres lá não existiam, né? Estavam em ruínas. Aí houve já uma, então isso foi toda uma invenção. Intervenção, uma invenção. Né? Claro que ele não é uma invenção totalmente assim criativa, porque ele usou modelos da arquitetura da região. Da época também. Da região e da época, né? Sim. Mas não se sabe se a altura era aquela, não se sabe onde é que estavam as janelas, se tudo era assim exatamente, porque a gente sabe aí as muralhas ainda, uma parte mais externa e a interna da cidade. A gente pode ver melhor, mas é impactante a vista dela de noite, principalmente. O conjunto todo, olha, é linda a vista, né? Com certeza. Tem a iluminação uma também outra... faz, né, chamar bastante atenção. Chama atenção, assim. chama atenção. Realmente é lindo. né? A gente não pode negar a beleza disso, a beleza plástica disso. Sim. O E a que história que carrega também, né? olha é impressionante isso, né? Acontece que eu fui com outros olhos, né? Claro, não sim, com olhos lógico. de turista, De né? turista. Mas com olhos de um professor, um ex-professor da área de restauro, né? Então eu fui muito crítico. Sim, com certeza. Mas não tiro o mérito de que isso aí realmente é bonito. É bonito. Turisticamente tem um grande impacto. Aí ainda é o interior, e isto é um tipo de arquitetura de lá da região, né? É parecido com um enxaimel alemão, né? Mas é uma construção que a estrutura é de madeira, com o fechamento dos vãos geralmente de barro, né? ou pedra, sem a peça aquela transversal. Aí nós estamos em Marsella. Aí é um museu que chama tá ali o nome dele ali. Começa com não me ele, lembro então o não nome. consigo identificar. Uma coisa assim. Mas o que é interessante nisso, aquele prédio ali da direita é o prédio novo, um prédio muito bonito, com toda uma pele de transparente, assim, e por trás delas tem a passarela ali, ó, e que sai aqui, né? E essa passarela cruza o rio não, é o mar, né? Que é o ancorador de barcos, e no lado esquerdo é uma antiga fortaleza. Unindo, então, Unindo o novo contemporâneo com o antigo. Tá? E é muito bonito isso aí, é muito parece impactante. um rendado, né? É um rendado, Eu acho que vai aparecer na outra foto aí. Aqui é outra plataforma, agora unindo a fortaleza à direita com aquela outro lado, aquele muro lá em cima, é uma rua, na parte alta da cidade. Então, por ali é a saída do museu. Na realidade, não é um museu, é um centro cultural, né? Porque tem várias exposições, ele não é uma exposição permanente. São mais itinerantes. Aí já é a Villa Radiese, do Le Corbusier. Né? Aí a Villa Radiese foi projetada, foi criada, né, pelo Le Corbusier nos anos 30. Mas somente foi construída efetivamente nos anos 50. Tá? Aí em Marsella, né? Então, aí nós fomos ver então, como é que era a ideia, né? Como é que é a ideia dos anos 50, nos prédios mais antigos do modernismo, um protótipo do modernismo, né? Mas é ícone, né? É um ícone, Total. é patrimônio da humanidade. Hoje, sim. Isso aí olha a escada externa. Né? Que legal, bem bonito. Aí é uma vista de Marsella. Lá do alto tem uma igreja em cima, que a gente sobe. É muito fácil subir e é bem bonito isso. Aí a gente tem uma vista ampla da cidade. Aí lá em cima que aparece a igreja que a gente estava lá. Sim, E aqui embaixo é o porto.
né? Marselha é uma cidade magnífica, assim, me surpreendeu. É uma cidade muito dinâmica, tem uma vida aí cultural bem desse... apurada, eu acredito, né? Pelo que a gente acompanha muitas vezes, né? E aí, ao redor desse porto aí, tem vários restaurantes, vários hotéis. Então é uma delícia de É um ficar lugar ali, magnífico de ficar aí, né? Eu imagino isso no verão, como é que é, né? Se no inverno era assim. Aí nós voltamos ao centro cultural aquele, ó. Que é realmente uma renda, né? Ou seja, ela tem toda uma pele de vidro ali, o Isso, policarbonato. E aí, naquele lado lá que é protegido, é o lado que bate mais sol. Sim. Né? E aí eles fizeram são grandes placas isso aí, são grandes placas de concreto. De concreto. De concreto. Nós chegamos perto, assim, e elas são unidas. Tu vê que tu tem aquelas vigas todas ali, né, fazendo suporte. Sim, porque elas têm que ter o suporte em cima, né? Claro. Aí é Grenoble, já é Outra cidade. subindo, é outra cidade, Grenoble é a capital dos Alpes franceses, né? E vocês veem como é que está o nosso clima, né? Isso aqui era inverno, aquelas montanhas lá deviam estar nevadas. Pois Não tem uma neve. Olha a intervenção, né, do que está acontecendo por aí. E a Grenoble é uma cidade também, aí a parte histórica da cidade, que é essa que a gente sempre ia, né? Na parte mais antiga, aí também é a parte antiga da cidade. Porque consegue pegar bastante da história e da arquitetura junto, né? Isso. E é uma cidade muito importante, ela tem uma universidade muito importante em Grenoble também, um curso de arquitetura muito importante. Muita gente daqui do Brasil vai para lá, para Grenoble, para estudar. Então, nós já estamos indo aqui em direção aos Alpes, estamos nos Alpes franceses, né? Já fizemos uma volta na França nesse sentido e nós estamos indo em direção a Estrasburgo, que deve ser a próxima cidade que a gente vai ver. Então eu vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai conhecer um pouquinho mais. Segura aí. Voltamos com o nosso Arquitetando Memórias de hoje. Estamos descobrindo um pouco mais sobre as cidades da França, que tem muita coisa boa, né, Jaque? Que a gente tá aqui, ó, sedenta já pra ir. Não, aquele mapa, assim, agora ele estava nos contando que deu umas fugidas, né? Mas eu digo, que coisa boa dar essas fugidas, né? Claro, porque daí a gente conhece mais um pouquinho da cidade. Vamos já, então, largar as próximas fotos, que temos algumas cidades para mostrar para vocês. Bom. Aí nós estamos em Estrasburgo, então, que era um dos lugares que a gente queria conhecer. A gente sabia de algumas coisas de Estrasburgo, por exemplo, que a Catedral de Estrasburgo é um dos monumentos mais importantes da história da arquitetura, né? Um monumento gótico. Né? E a gente chegou, era janeiro, nós já estávamos aí por volta de 10 de janeiro, mais ou menos, mas ainda a cidade estava em clima de Natal. Então, porque assim, Estrasburgo é uma cidade muito interessante, ela fica na fronteira com a Alemanha. Sim. E ela foi historicamente, há uns tempos foi da Alemanha, outros tempos ela foi da França e agora ela é da França. E então ela tem uma influência alemã muito grande, inclusive na arquitetura a gente vai ver, olha aí, sim, já começa a aparecer, sai na praça principal da cidade. Já tem essa cultura alemã bem presente. Então esse enxaimel aí, né, alemão, isso tem muito em Estrasburgo. A gente sente, inclusive, no modo de ser das pessoas na cidade. E aí eles comunicam em alemão também, de às repente. vezes a gente consegue, até às vezes a gente percebeu que eles estavam falando alemão. Sim. Né? E Estrasburgo é a capital do Parlamento Europeu. Né? Tá, então, assim, é uma cidade muito cosmopolita. Claro. Tem gente de tudo que é lugar da Europa ali. Né? Mas a cidade é magnífica, limpa e para nossa surpresa foi das cidades francesas que a gente visitou, foi a cidade que a gente menos viu policiamento na rua. Então apesar da importância política da cidade, mas não tem quase policiamento, uma cidade muito tranquila, muito pacata. Pois é. Né? E muito isso turística. É um ponto positivo tremendo, gigante. Né? É uma cidade magnífica, um dos lugares assim que eu fiquei mais surpreso. Isso aí são as antigas, como é que chama? As portas da cidade, né? E é muito bem iluminado do ponto de vista de explorar
a arquitetura. A arquitetura, né? E para os olhos dos turistas, né? Sim, claro. Vocês podem ver ali que não tem aquela iluminação chapada, né? É uma iluminação bem pontual. Suave, né? Que valoriza os volumes, o monumento. Né? Né? E a mesma que nós vimos lá muito iluminada na anterior, é isso aqui, ó, durante o dia. Na realidade é uma grande ponte, isso aí é uma passagem de pedestres fechada, porque Estrasburgo é uma cidade muito fria, neva muito em Estrasburgo. Então, embora nós não tenhamos pego neve em nenhum momento. Vocês foram no invernão e não pegaram. E não pegamos neve nunca. E a gente estava até imaginando que ia pegar em Estrasburgo, exatamente, porque era muito frio lá sempre. Mas pegamos uns dias ótimos. Aí a outra vista da catedral. Lindíssima, nossa. E vejam que os ângulos para a gente pegar as fotos da catedral são ótimos, né? Claro. A cidade tem, assim, pontos inusitados, assim, sabe? E o pensamento das cidades, né? Com essa questão dos volumes darem nos pontos de fuga, sempre com algum elemento importante, né? Se tu lê a planta baixa de uma cidade dessas, né, europeia... Isso é uma ideia barroca, né? Exatamente. Exemplo, né? Bem de explorar os... Bom, e aí nós estávamos em Estrasburgo e nós vimos que em Estrasburgo nós estávamos perto de Nancy. E aí a gente resolveu dar uma fugida. Essa que foi a fugida do roteiro, propriamente dito. Saímos fora do nosso roteiro e fomos a Nancy. E valeu a pena? Valeu a pena, porque para nossa surpresa, eu particularmente não conhecia, né? Nancy é uma cidade espetacular, barroca, né? Isso aí é um espaço barroco. É de 1700 e pouco, é a grande praça central da cidade, é a Praça Stanislas, né, que é aquele cara que está lá no meio da praça, que foi o grande benfeitor da cidade no século XVIII. E esse prédio da direita, grande aqui, é o Hotel de Ville da cidade, ou seja, isso aqui é o Paço Municipal. Né? E esse enquadramento todo do espaço, todo barroco, a praça é grande, e no fundo, de frente para a praça, para esse Hotel de Ville, no lado esquerdo é aquele arco que nós vimos antes. Sim, tá? E que vai dar acesso a uma outra praça que tem no fundo. E sempre com essas grandes dimensões, né, entre esses prédios tão importantes. Né? E nos cantos da praça tem esses portões aqui, ó. Todo com ouro, Nossa. É uma coisa, pelo menos é dourado, não sei se é ouro, né? Mas é fantástica. A cidade me surpreendeu muito. Que legal, valeu a pena. E se comeu muito bem aí. Também, que é o lado Pois me conta a gastronomia. Pois então, a gente, uma das coisas que a gente curte na viagem também é conhecer a gastronomia do país, né? E a gente sabe que a França é muito conhecida por causa das suas boulangeries, né? A pastelaria toda é muito importante, mas também se come muitas outras coisas, como a raclette, né, que foi o que nós comemos em Nancy, uma raclette maravilhosa, né? E outros pratos que são típicos da França. Se come muito peixe também na França. Sim. Né? Muitas coisas de peixe. Mas, enfim, a gente comemos muito pão. Né? Porque é uma característica bem forte deles não tem também. Lugar que tu não vá na França que não tenha uma baguete. Com e não certeza. É um pãozinho, né? É a baguete. Eles te dão uma meia baguete, geralmente, né? Para tu te divertir. Nossa. Né? Então, cada vez que a gente estava na mesa, tinha uma meia baguete, pelo menos, para a gente comer, né? Sim. Então, é muito legal essa cultura gastronômica francesa, é muito legal. Obviamente que a gente não procurou ir a grandes restaurantes muito sofisticados, porque não era esse o nosso objetivo principal, né? Mas comer um pão, comer bem um queijo do lugar, eu sempre dizia que a gente tinha que procurar produtos nacionais, então a gente procurava um queijo nacional e um vinho nacional. Perfeito. Uma coisa bem simples. Simples, mas de uma degustação maravilhosa, né? Por exemplo, no Ano Novo, nós passamos a nossa ceia de Ano Novo, nós fomos no supermercado e compramos 2 champanhes, aí lá sim, champanhe mesmo. Champanhe né? mesmo. Champanhe mesmo.
Compramos vários tipos de queijo, 3 baguetes. Ai, Nossa, que delícia, tá feito. delícia. E foi ótima a nossa ceia de ano novo. Foi bem Arrasaram. interessante, bem Em típica. Paris ainda, né? Que é coisa chique, né? Outro padrão. Coisa boa. Gente, vou chamar um rápido intervalo. Na volta, vamos conhecer mais 2 cidades francesas. Então, segurei que a gente volta já já. Voltamos com o nosso Arquitetando Memórias de hoje, conhecendo um pouquinho das cidades da França. Sei que ainda temos 2 cidades para conhecer, é isso, Luiz? Exatamente. De todo o roteiro aí, a gente Nós conseguiu... estamos chegando no fim No da final viagem. da viagem. Boa, vamos lá. soltar as fotinhas então, porque eu já estou curiosa. Bom, aí nós estamos saímos de Estrasburgo, estamos indo para Paris, né, para terminar a nossa viagem, e passamos por Metz. Né? E Metz o motivo de nós termos ido a Metz, principalmente, foi conhecer a Catedral de Metz, que é uma das grandes catedrais góticas, né, que a gente estuda nos livros de arquitetura. Né? Mas nos surpreendeu esse centro cultural, que é o Centro Cultural Jorge Pompidou, Maravilhoso. de Metz. Maravilhoso. Né? Construção de um projeto de um arquiteto japonês. Né? E a estrutura é toda em madeira. Lindíssimo. Ai, é madeira. é Eu ia dizer lindíssimo. que era metálica, porque ele tem um pegado metálico, mas Não, é incrível, madeira. Maravilhoso. É lindo o e projeto. buscando toda essa estrutura e caindo como pilares, né? Isso. Sim, Lindíssimo. E vocês podem ver que voltando um pouquinho aquilo ali, A foto. que isso aqui é ao lado, é fora do centro histórico da cidade, né? Isso é uma constante em todas as cidades da França, né? E eu diria que nas cidades europeias de uma maneira geral. A cidade moderna, para onde a cidade cresce, não é em cima da cidade antiga. Sim, Claro. É ao lado da cidade Exato. antiga. Mesmo porque né? tudo é preservado, né, Luiz? Exatamente. E a Eles têm uma cidade tem que noção- fazer esse crescimento e É. acaba sendo fora Exatamente. dessa... Então eles têm uma noção muito clara assim da importância da sua arquitetura Que bacana, mais né? tradicional, né? E que tem que ser preservada. Claro. Isso é uma lição que a gente. E essa aí é a Catedral de Metz, né? Maravilhosa. Magnífica também com a sua rosácea, que ela lá é a rosácea da entrada. Lindíssima. Né? E Que sempre era o objetivo, né, do gótico, né, do homem estar na altura, né, X, sempre o homem, com... o homem na sua insignificância. Exatamente. Em relação à transcendência. E né? de tudo que essa altura proporciona Exatamente. e a importância do Deus ali, né, presente. Isso aí, teria que entender toda a filosofia do Tem. mundo gótico, né? Aham. Para entender a Catedral Gótica, né? Ela é construída, tem finalidades bem específicas. Obviamente que ela tem também grandes avanços tecnológicos, né? Sim. Porque eles só conseguem construir essas alturas e esses vãos tão amplos, só com fechamento de vidro, né? Porque existiu o arco O arco botante. né? Aham. O arco botante não, o arco gótico, o arco botante é aquele que fica do lado Das de laterais, fora, isso, né? nas E que pernas. segura as forças para as paredes não abrirem, né? Mas isso aí é toda uma tecnologia que se desenvolve pensou, no período gótico. aham, Que geralmente naquela se diz que o período gótico é um período negro, né, de escuridão, não sei o Só quê. que tal. não, né? Não, mas é um Não. período de grande De desenvolvimento riqueza, na arquitetura. exatamente. E essa aí é outra imensa catedral das Lindíssimo. ícones das catedrais góticas da França, que é a Catedral de Reims. Né? Esta, Amiens e Chartres são as 3 grandes catedrais francesas, né? E a gente pode incluir aí Metz também. Né? E a rosácea dessa catedral é fantástica. Olha o tamanho dela. Sim. Olha nossa, o tamanho super dessa. alto. Nós estamos lá atrás, vendo lá na frente o altar. Olha o tamanho dessa igreja. É verdade, bem grande. É imensa. Né? E a rosácea, linda. a imensa rosácea da porta de entrada. É E esse trabalho maravilhosa. é incrível, né? A Incrível. gente consegue realmente A questão da Isso aí é luz, uma né? aula de A questão, arquitetura. é uma aula. A questão da luz, né? Que já tem toda essa coisa mais da religião em si, Sim, e sim. ela efetivamente entrando, né? Sim. No prédio em si. Vocês sabem que as igrejas são construídas sempre para um lado, voltadas para um lado, né? Sim. Sempre para o lado norte, Sim. né? Ou o lado leste, de onde nasce o sol, né? Então tem todo um significado, é Claro. uma arquitetura altamente
que tem, tudo tem significado, né? Nada é pensado à toa, né? Não, Todos os detalhes têm um porquê de estar ali. Tudo tem um porquê. É uma arquitetura fantástica. Esses lugares, Reims também não estava no nosso plano. Sim. Porque nós tínhamos 2 caminhos para voltar para Paris. Um seria por Nancy e o outro seria por Metz. Como nós já tínhamos ido a Nancy, a gente resolveu voltar por Metz. Claro. Né? E aí entrou Essa Reims maravilha. no caminho. Aí eu disse assim, nada mal Nada para mal, terminar um a pouco. nossa viagem na França. Não, e o bacana é que Bacana. vocês tinham um roteiro, mas a flexibilidade realmente de tu ir para uma cidade, ficar algum tempo ali para conhecer e que no final das contas só agrega mais ainda, né? Claro. Com claro. certeza, E cultura sempre pura. com o mapa na mão, né? Claro. Sempre sabendo onde é que a gente Para estava. se orientar. O que a gente podia ver a mais. E o que tu Muito achou bom. dos franceses? Receptivos, queridos ou não tanto? Olha, nós fomos num período muito ruim na França. Né? Você sabe que a França estava estava em greve, né? Sim. Vários dias em greve, em função da votação da lei da aposentadoria deles lá. Né? Tal qual aqui, lá também estão com grandes problemas. E então foi assim, Paris principalmente, eu achei estava uma cidade muito fechada, assim, porque não tinha metrô, né? Todo mundo tinha que andar a pé ou então de táxi, né? Ou de Uber. Então, assim, as pessoas estavam muito cansadas. Sim. Tava tudo muito pesado. Sim, não estava no seu normal, né? E muito policiamento nas ruas. Em Paris, o exército estava policiando as ruas, eles andavam de 4, com metralhadoras na mão. Nossa. Né? E andando assim no meio da rua, não era nem nas calçadas, no meio da rua, assim, para mostrar ostensivamente. A força né? deles, né? Então, estava muito pesado o clima. Mas, no interior, isso estava menos. Como eu disse, em Estrasburgo, era uma festa, não Sim, parecia sim. que... Apesar dessas cidades, a maior parte delas não terem greve de transportes públicos, né? Mas Paris estava assim. É que são escalas menores, né, das cidades. O interior estava mais alegre, as pessoas estavam mais alegres e tal. Mas que bom que isso não interferiu na viagem, porque vocês conseguiram sim. curtir, Não. né? E devem ter caminhado bastante em Paris ali, né? É muito. Obrigatoriamente. Claro, mas coisa Exatamente. boa. Luiz, muito obrigada pela tua presença. Adorei. te ter novamente aqui conosco. Muito bacana, Thales, ó. Um beijo. Beijo pra ti. Curtimos muito aqui, né, É Constanza? verdade. Gente, então o nosso programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã eu e Jaqueline estaremos ao vivo aqui com vocês. Vocês não podem perder. Até lá. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.